Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução das Trevas, onde a gente fala de algumas evoluções um pouco mais ruins, ou às vezes muito mais ruins, para certos Digimons de algumas histórias. Dessa vez, a gente vai estar se focando em Digimon Savers, também conhecido como Digimon Data Squad. Tem vários escolhidos que apareceram durante essa história. Obviamente, galera, já avisando, todos os Digimons vão estar no nível Mega. E também outro ponto muito importante para esse vídeo, alguns Digimons que vão aparecer aqui não existem, mas vocês vão entender quando eu explicar cada um deles para vocês. Por enquanto, já deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Começando pelo protagonista, como a gente sempre faz, temos o Agumon mais uma vez, não o mesmo Agumon. É o Agumon que apareceu no anime Digimon Savers. Então ele é um pouco diferente, um pouco maior, tem aquelas luvas vermelhas. E dentro da própria temporada, a gente já vê qual é a forma das trevas dele, que é a melhor para ele com certeza. A gente vai ter aí aparecendo para vocês o Shiny Greymon Ruin Mode. E por que o Ruin Mode? O que aconteceu para ele surgir? Basicamente existiu uma conexão do Agumon com o escolhido dele. Essa conexão saiu completamente fora do controle, graças à raiva, graças à tristeza também. E daí, em vez dele colocar aquelas chamas da coragem, da bravura pra fora e se tornar o Burst Mode, ele se tornou o Ruin Mode. Ele tem chamas que mais se parecem com fumaça, né? Um brilho cinza, e ele soltava raios e explodia tudo que ele via pela frente. Era um Digimon bem catastrófico, eu acho que ele fica muito bem aqui também. E agora a gente vai pro próximo. Em seguida temos o Gaomon, que dentro dessa história meio que assumiu o papel do Gabumon ali, né? E um ponto muito importante para o Gaomon é que o nível adulto e o nível perfeito dele possuem variações Black, que inclusive evoluem do próprio Gaomon até hoje. Graças a isso, eu imagino que a melhor forma para uma evolução como essa desse vídeo aqui para ele seria um Black Mirage Galgamon, que está aparecendo para vocês aí. Porém, lembrem-se, esse Digimon ainda não existe, mas é extremamente simples e fácil deles criarem um Digimon como esse, por isso eu vou colocar ele aqui mesmo assim. Porque existiriam o nível adulto de evolução, o nível perfeito de evolução, mas não o nível Mega, né? Nem tem explicação ainda. Mas vamos pro próximo. Em terceiro lugar, nós temos a Lalamon. Lalamon foi muito comparada a Palmon dentro dessa história, inclusive pelo fato que o nível Mega das duas era basicamente o mesmo Digimon, né? Era uma Rosemon. Mas então o que a gente faz? A gente dá a mesma evolução que a gente deu para Palmon lá no vídeo do Adventure, aqui para Lalamon? Não, galera. Eu diria que a evolução ruim para Lalamon nesse caso seria uma Lotusmon. A Lotusmon vai aparecer para vocês aí. E por que isso? A Lotusmon apareceu dentro da história de Digimon Savers, ela era inimiga, apesar dela ter uma forma um pouco diferente dentro daquela história lá e tudo mais. Mas muitas pessoas acreditam que a Lalamon deveria ter se tornado Lotusmon e não a Rosemon. O ponto é que a Lotusmon, apesar de ser uma Digimon, por descrição, que gosta de ajudar os outros, trazendo bons sonhos e coisas do tipo, ela também força esses bons sonhos em qualquer que seja a pessoa ou Digimon. E se alguém não quiser a ajuda dela, ela fica extremamente irritada e provavelmente ela vai atacar e destruir alguns Digimons graças a isso. Por isso, eu acho que ela fica muito bom assumindo um papel como esse de evolução um pouco mais ruim do que a Rosemon que a gente vê normalmente. E o Digimon número 4 dessa lista será o Falcomon, não o Falcomon de Digimon Survive, e sim o Falcomon de Digimon Savers. Eles são variação um do outro, mas são basicamente o mesmo Digimon. Dentro dessa história, não apenas o Falcomon, a gente tinha uma Biomon também. Mas como a gente já falou da Biomon lá no vídeo sobre Digimon Adventure, eu não vou estar falando dela novamente aqui, porque a última forma das trevas seria a mesma. E pro caso do Falcomon, na minha opinião, seria a mesma também. Então vai aparecer para vocês aí Ornismon. Ornismon é um pássaro gigante que muitas vezes é só um pássaro enorme que vem trazer destruição, entre outras coisas parecidas. E por isso ele é bem do mal e por isso eu acho que ele fica bem aqui. Não só isso, Ornismon muitas vezes tem conexões com Digimons que se parecem com corvos, que se parecem com águias e falcões e por aí vai. Então, obviamente ele fica muito bem, sendo a evolução final das trevas para o Falcomon. Vamos para o próximo. Partindo para o Kudamon agora, Kudamon, um Digimon extremamente importante nessa história. Não só ele era parceiro do líder da DATS,
como ele também era membro dos Cavaleiros Reais. Quando ele queria, ele se transformava no Slapemon. Então qual Digimon ficaria bom como uma evolução das trevas para esse Kudamon? Eu diria que o Ancient Troyamon ficaria muito bom. Não só pelo fato dele ser um Digimon muito parecido em design com o Slapemon, muito poderoso também, representa um grupo extremamente incrível, assim como o Slapemon. Ele representa a traição, né? Ele é o cavalo de Troia, basicamente. E ele fazendo parte desse grupo tão importante dentro daquela história, se ele fosse um Digimon que se transformasse em um Digimon que representa a traição, eu acho que ficaria bem interessante para uma história, né? Então, para isso, a gente tem o Ancient Troyamon aqui. Vamos pro próximo. Chegamos então aos dois Pountiasmons que vão aparecer ao mesmo tempo para vocês. São o Pountiasmon White e o Pountiasmon Black. Eles não tiveram um papel super importante naquela história, mas eles tinham parceiros e por isso eu acho que eu devo citá-los aqui também. E eles são bem interessantes, porque normalmente o Pountiasmon White segue a linha evolutiva com todas as peças White, e o Pountiasmon Black segue a linha com todos os Pountiasmons Blacks e outras peças do xadrez e por aí vai. Então é bem interessante a linha evolutiva. Porém, uma coisa que poucas pessoas sabem é que algumas dessas peças, no nível adulto e no nível perfeito, por exemplo, têm a cor inversa. Algumas que são apenas white têm a cor black também, apesar de nunca ter sido bem oficializado isso, esses Digimons realmente existem. Então eu acredito que se a gente tivesse um King Chasmon Black e uma Queen Chasmon White, que são as cores opostas dos que a gente normalmente conhece, seriam boas evoluções das trevas, entre aspas, para essa linha evolutiva. O outro lado do tabuleiro do xadrez. Acho que ficaria bem interessante, né? Obviamente, esses Digimons não existem ainda. Vamos então para os próximos. Temos também o Kamemon. Kamemon foi um Digimon não de grande importância naquela história, porém, o parceiro dele era muito importante para aquela história, sim. E o Kamemon tem várias evoluções legais, inclusive a evolução de nível adulto do Kamemon é um Digimon ciborgue, é uma mistura de um Kappa, que tem ali a ver com tartaruga de certa forma, mas também com partes mecânicas e tudo mais. E daí eu fiquei pensando assim, nossa, qual seria uma evolução das trevas legal para um Digimon como esse, né? Um Digimon de água que representa seres marinhos, que é um ciborgue também. Então eu cheguei à conclusão de que o Suijinmon ficaria legal aqui, por isso o Suijinmon vai aparecer para vocês aí. Suijinmon, membro de um grupo de 3 Digimons que representam deuses e por aí vai. Ele representa o elemento da água, é um Digimon ciborgue construído com partes de Digimons diferentes também. Por exemplo, os canhões que ele tem nas costas, que são iguais aos canhões do Mugen Dramon, mas alguns dos ataques que ele usa com certeza são de água. Ele também tem grande resistência, é um Digimon enorme, o que lembra bastante as evoluções do Kamemon, que são Digimons que têm bastante resistência. Obviamente são baseados em tartarugas às vezes, né? Então eu acho que o Suijinmon ficou bem legal aqui. Vamos pro próximo. Bancholeomon é um Digimon bem caso especial dentro dessa história, porque sim, ele tinha um parceiro, porém o Bancholeomon não passou por evolução nenhuma, ele sempre foi o Bancholeomon. Então como dar uma evolução das trevas pro Bancholeomon? Não exatamente como evolução, mas dentro daquela história, o Bancholeomon tinha uma transformação chamada Bancholeomon Burst Mode. Então talvez ele possa alcançar um Ruin Mode também, assim como o Shiny Greymon fez. Se algo desse muito errado, obviamente, porque Bancholeomon é um Digimon extremamente poderoso e que tem uma personalidade muito forte e decidida, eu duvido que uma coisa dessa aconteceria facilmente, mas eu também duvido que seja impossível. Então eu acho que ficaria legal. Talvez uma outra transformação também ficaria boa aqui, mas eu acho que no contexto da história, um Bancholeomon Ruin Mode, se ele tivesse existido, teria ficado muito legal. E agora que eu mostrei todos esses Digimons para vocês, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz em todos os outros vídeos. O que vocês acham que teria acontecido nessa história se todos eles tivessem realmente alcançado essas evoluções? Deixa aí nos comentários. Então galera, esses eram todos os Digimons que eu queria trazer para vocês através desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários tudo que vocês acharam de cada um deles. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.